desde os anos 70, ela trabalhava na limpeza do Sindicato dos Metalúrgicos. Namoradeira que vocês não queiram saber. Não vou dizer tudo que eu sei da velha, porque eu e Marisa sabemos, porque seria uma loucura aqui nesse plenário aqui. Bem, eu estou vendo aqui companheiros que junto comigo há 30 ou 40 anos, eu lembro, Luiz, em abril de 1980, no estádio da Vila Euclides, a gente fazendo uma assembleia, uns helicópteros do exército sobrevoando o estádio, com metralhadoras apontadas para os trabalhadores, o estádio lotado, e eu dizia, lá na Vila Euclides, naquele tempo a gente dizia que ninguém nunca mais ouse duvidar da capacidade de luta dos trabalhadores brasileiros. Ali começava, Luísio, uma grande caminhada para a conquista e consolidação do processo democrático do nosso país. Passado mais um tempo, eu lembro de uma frase que eu utilizei muitas vezes, que não tinha autor, Luísio, era um autor desconhecido. Eu ganhei a frase de uma menina na cidade de Catanduva, em 82, e a frase dizia mais ou menos assim: os poderosos podem matar uma, duas ou três rosas, mas jamais conseguirão deter a chegada da primavera. Pois bem, meu querido companheiro Aloysio Mercadante, você faz parte desta história. A Marta Suplicy faz parte dessa história. O Suplicy faz parte dessa história. E o Netinho, certamente muito jovem, faz parte dessa história. Esteja aonde estivesse em 80, faria parte dessa história. O companheiro Marinho, muito jovem, metalúrgico da Volkswagen, fazia parte dessa história. Foi a partir daí que a gente imaginou criar um partido político. Foi a partir daí que a gente imaginou que a classe trabalhadora deveria pensar em governar o país. Eu não tinha a convicção, eu não tinha a certeza de que em tão pouco tempo aquele torneiro mecânico da Villares, aquele presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, pudesse chegar à presidência da República desse país. Parecia um sonho inatingível. Parecia uma coisa impossível, porque a política no Brasil era feita para doutores, era feita para engenheiros, era feita para fazendeiros, era feita para empresários, era feita para advogados, não era feita para torneiro mecânico, para soldador, para ferramenteiro. Nós apenas tínhamos conquistado o direito de bater palma para a elite que governava este país. Pois bem, companheiros e companheiras, no ato de maior ousadia que a classe operária brasileira teve, no ato de maior ousadia que o movimento social brasileiro teve, depois de perder 3 eleições, em 2002, vocês me elegeram presidente da República Federativa deste país. Eu e Marisa muitas vezes conversávamos e eu ficava, Aloysio, inquieto. Marta e Netinho, quantas incertezas eu tinha se seria possível ou não que um mero operário metalúrgico do ABC pudesse sentar na cadeira que tinha sentado Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek e tantas outras pessoas importantes ou não importantes, e que a gente pudesse dar conta do recado. Quantas vezes eu tive medo, Aloysio, no meio da noite,
de que eu não daria conta do recado e que se eu fracassasse, o fracasso não seria do Lula, o fracasso seria dos trabalhadores brasileiros, o fracasso seria do movimento sindical, o fracasso seria do movimento social, porque a gente estaria provando que nós não teríamos condições de governar este país. E cada vez que eu acordava no meio da noite com medo, eu levantava com vontade de fazer aquilo que eu considerava impossível. E eu dizia todo dia, eu tenho que acertar, eu tenho que fazer mais, eu não posso errar, eu preciso levantar a cabeça e fazer cada vez mais, trabalhar cada vez mais e fazer mais do que eles, e ficava olhando o que eles tinham feito. E eu falava, pobres, coitados, eles que são doutores não sabem que eu, embora eu não seja doutor, eu tenho uma coisa que eles não têm, que é a capacidade do sentimento, de conversar com a alma, com o coração e com a consciência desse povo, e fazer aquilo que o povo precisa que seja feito. Passado 8 anos, a gente pode fazer um estudo comparativo, Luiz, e eu trouxe aqui para te dar, e esqueci de te dar antes de você falar. Mas, veja, depois de 25 anos de desemprego neste país, nós vamos terminar o nosso mandato com a criação de 15 milhões de empregos com carteira profissional assinada nesse país. Depois de 15 anos, aqui, Luiz, aqui, essa peãozada que está aqui, alguns mais velhos sabem o que era São Bernardo antes de 80, o que foi São Bernardo e o ABT depois de 80, em que a gente não via uma placa mais pedindo emprego, de que a gente viu milhares de trabalhadores. Uma Volkswagen tinha 44 mil trabalhadores em 80, e depois baixou para 17, para 15, para 16, e 13 mil trabalhadores hoje. É por isso que a gente vê favelas no ABC, e a gente tem que medir essas favelas com a quantidade de trabalhadores que trabalhavam nessas empresas e a quantidade que trabalha hoje, para a gente ver a quantidade de homens e mulheres que foram jogados para fora do mercado de trabalho nesses poucos 25 anos. Mas não é apenas isso. A taxa de desemprego no Brasil, medida pelo IBGE e divulgada semana passada, é a menor taxa histórica desse país. Na Espanha, o desemprego está em 20%. Nos Estados Unidos, o desemprego está em 10%. Na Europa, o desemprego está em 10%. E aqui no Brasil, o desemprego está em 6,7%, a menor taxa de desemprego da história deste país. A renda do trabalhador, e eu posso falar na frente desse companheiro, presidente do Sindicato do Metalúrgico, na frente do Feijó, que está aqui, na frente do Arthur, presidente da Central Única dos Trabalhadores, eu posso dizer com muito orgulho, a renda do trabalhador é a maior das últimas décadas. É a renda do trabalhador a maior desde que eu cheguei no governo em 2002, porque há exatamente 8 anos, todas as categorias de trabalhadores fizeram acordo salarial acima da inflação, pelo menos 90%. E os trabalhadores têm um salário médio real superior àquilo que a gente estava habituado a conquistar nos anos 80, quando eu era presidente do sindicato. Mais importante, a desigualdade da renda e da pobreza.